Como criar um programa de mentoria? Essa é uma pergunta contínua e constante que continua chegando pra gente, e é muito legal porque a gente entende que existem cada vez mais pessoas buscando, né, criar os seus programas de mentoria, e isso é incrível porque no mercado de hoje, no mercado digital de hoje, mentoria talvez seja a forma mais fácil, mais eficiente de você começar e ter grandes resultados mesmo começando do zero. E eu vou te mostrar hoje, então, os 3 passos que você precisa implementar para você criar um programa de mentoria extremamente eficiente, que você vai se sentir confiante em ter clientes, confiantes no resultado que você vai gerar e, de fato, gerar resultado para as pessoas. Porque isso é super importante. Apesar de ter várias pessoas hoje com vários programas de mentoria que não focam em resultado, é uma oportunidade imensa para você que realmente quer começar direito, quer começar certo, gerando resultado e tendo resultados com os resultados que você gera. Então hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para de fato ter resultados com mentoria confiante e gerando de fato resultado para as pessoas. Tá? Então, se você só quer ganhar dinheiro, se você só está interessado em criar um produto que de fato não vai gerar resultado para as pessoas e apenas vai gerar resultado para você, esse conteúdo não é para você. Eu já te digo de uma vez que esse conteúdo não é para você. Esse conteúdo é de fato para as pessoas que estão interessadas em ter resultado e gerar resultado com programas de mentoria. Então vamos começar. O primeiro passo para você criar um programa de mentoria é saber a grande transformação que você gera, ou pode gerar, ou quer gerar. Você não precisa necessariamente já ter pleno domínio da transformação que você vai gerar, mas você tem que ter uma grande transformação. O que é essa grande transformação, Virgílio? Essa grande transformação pode ser, por exemplo, perda de peso. Pode ser, por exemplo, ganho de massa muscular. Pode ser, por exemplo, geração de leads. Pode ser, por exemplo, aumento de faturamento, como é o nosso caso. Né? A gente ajuda pessoas a aumentar ou começar a ter faturamento, criando, né, impulsionando, escalando, estruturando, divulgando os seus programas de mentoria. E aqui podem ser diversas, centenas possibilidades de grandes transformações que você pode gerar. Mas é super importante que exista uma grande transformação. Qual que é o grande problema hoje da maioria das pessoas que criam seus programas de mentoria ou criam inclusive os seus cursos, seus treinamentos? É o que? É não ter uma grande transformação definida e uma transformação que seja específica o suficiente para a pessoa sentir que ele realmente precisa daquilo. Porque quando a gente está falando de transformação, ou melhor, do resultado que você pode gerar, a gente tem inclusive um mapa dentro do nosso programa de mentoria, onde facilita todo o processo de definição da sua grande transformação. Existem apenas 3 categorias de grande transformação que todas as pessoas, de certa forma, enfrentam. O primeiro é financeiro, transformações financeiras, como faturamento, aumento de clientes, aumento de leads, lucro, ROI, salário, rotatividade. Depois nós temos também curtida, tráfego, ligações, devoluções. Depois nós temos sucesso, crescimento, fortuna. Enfim, dentro de financeiro, que é uma categoria de transformação, tem várias grandes transformações. E tem transformações mais específicas e mais vagas. Quanto mais específico, melhor. Mais tangível é para a pessoa. Agora, a outra categoria é saúde.
Por exemplo, quilogramas, perder peso, perder X quilos, depois ou ganhar ou perder gordura corporal, diminuir o colesterol, ou prolongar a vida, ter mais energia, menos estresse, diminuir a depressão, bem-estar, enfim, relacionamento, salvar o casamento, encontrar a alma gêmea. Isso tudo são grandes transformações. Mas quanto mais específica a transformação, mais fácil é de vender, mais fácil é de promover. Porque quanto mais tangível você é na sua grande transformação, no resultado que você pode gerar para as pessoas, mais fácil é o processo de divulgação. Então, a primeira coisa é ter clareza da sua grande transformação. Qual é a grande transformação que você pode proporcionar nas pessoas? E aqui podem ser várias, mas qual que é uma grande transformação que você gera? E mesmo que, por exemplo, digamos que a sua grande transformação é perda de peso, mas com isso você também diminui talvez a ansiedade, você talvez diminui a depressão, mas qual que é a principal? Então faça uma lista, pega e faça uma lista de todos os grandes resultados ou de todos os resultados que você pode proporcionar a uma determinada pessoa. E dessa lista você determina aquela que você tem a capacidade de gerar uma maior transformação. No nosso programa, nós especificamos e recomendamos para você que faça uma lista. Quais são as grandes transformações? E você ainda pode, por exemplo, definir qual que é a quantidade que você gera de transformação e em quanto tempo. É super importante, de novo, é super importante que você seja o mais específico possível no resultado que você pode gerar nas pessoas. Então, você vai listar aqui, por exemplo, perda de peso. Você aumenta ou diminui? No caso, você diminui, por exemplo. Quanto de peso que você pode diminuir? Vamos supor, 10 quilos em quanto tempo? Em 3 meses. Por exemplo, aumentar o faturamento, ou melhor, faturamento, você aumenta o faturamento, quanto? Em 2 vezes, eu aumento em 2 vezes o seu faturamento em quanto? 30 dias. Ou então, por exemplo, o faturamento, eu aumento, né, ou você começa a ter faturamento, quantidades, 100 mil reais, 50 mil reais, em quanto tempo? 90 dias. E tudo pode ser medido. Se não puder ser medido, não é uma transformação que você pode proporcionar para a pessoa. Por exemplo, vamos supor, ansiedade. Ansiedade é difícil de medir. Como que você mede ansiedade? Mas independente de qual é a transformação que você deseja gerar, você tem que listar a transformação. Por exemplo, ansiedade, você diminui a quantidade. 10%, 20% da ansiedade, em quanto tempo? 1 semana, 2 semanas? Então você tem que definir todas as transformações, a quantidade e o tempo necessário para que a pessoa possa atingir aquele resultado. Então, por exemplo, aqui tem leads, aumenta quanto? De 0 a 1.000 leads em 2 semanas. Clientes, aumenta de 5 a 10 clientes no primeiro mês. E assim por diante. E depois que você listar, você vai definir qual é a principal. No nosso caso, por exemplo, é faturamento. A nossa principal transformação é faturamento. Então, esse é o grande pulo do gato. Você tem que ter o seu foco principal, a sua transformação principal, porque isso vai te ajudar no processo de comunicação. Porque todas as pessoas buscam uma grande transformação, continuamente. Vamos te mostrar aqui um outro slide, onde as pessoas estão o tempo todo querendo atingir um determinado resultado, uma grande transformação em suas vidas. As pessoas estão o tempo todo desejando atingir uma outra situação. Por exemplo, eu tenho hoje uma casa. Logo, eu quero uma casa maior, ou eu quero 2 casas. Eu tenho um Fiat Uno, logo eu quero um Onix, ou um carro melhor ou maior.
ou eu quero outro carro. Nós estamos continuamente buscando uma grande transformação. Se eu já tenho um negócio que me dá, por exemplo, X de faturamento, sei lá, 100 mil de faturamento, eu quero 150 mil. Se eu tenho 10 clientes, eu quero 20 clientes. Então nós estamos o tempo todo buscando uma situação diferente, uma situação melhor, uma transformação em nossas vidas. Então, quando você sabe exatamente qual é a sua grande transformação, fica extremamente fácil de você definir os passos que essas pessoas precisam atingir para chegar lá. E com isso você consegue definir com muito mais clareza uma comunicação efetiva para atingir as pessoas certas. E esse é um dos pecados capitais da maioria das pessoas que estão começando. Por quê? Elas não têm uma definição clara da grande transformação que elas podem proporcionar nas pessoas. Uma vez então que você definiu a sua grande transformação, o próximo passo é definir os passos. Porque digamos que você definiu que você vai ajudar as pessoas a atingir perda de peso. 10 quilos, exemplo, 10 quilos, quilogramas em, sei lá, um mês. Por exemplo. Então vamos supor que você definiu que a sua grande transformação é ajudar as pessoas a perder 10 quilos em um mês, certo? Agora, na estrutura do programa, você vai definir os 9 passos. Os 9 passos que as pessoas têm que fazer para chegar a perder 10 quilos em um mês. Então você vai definir 9 passos. Por que 9, Virgílio? 9 é um número mágico, porque na verdade é um multiplicador. 9 passos. Eu posso explicar com mais detalhes em uma outra aula o porquê dos 9. Obviamente, Virgílio, mas eu só consegui criar 6 passos. É super importante que você divida e defina os 9 passos principais para as pessoas saírem do estado que elas estão para atingir a transformação desejada. Todo mundo está em uma situação atual desejando um novo estado, certo? Então, quais são os 9 passos principais que a pessoa precisa fazer para sair de onde ela está hoje para atingir a grande transformação desejada? É super importante que você defina os 9 passos. Virgílio, mas eu consegui apenas 3. Eu não consigo mais pensar em outros passos para definir e chegar em 9. Olha, por minha experiência, independente do produto, apenas em casos muito específicos não é possível definir os 9. Mas quando você consegue parar, pensar e fazer uma lista de todas as ações, você consegue chegar em 9 fácil. E por que 9, Virgílio? Por que 9? Por que tem que ser 9? Deixa eu te mostrar o porquê que tem que ser 9. Quando a gente pensa num programa de mentoria, a gente está pensando em criar alguma coisa que realmente vai mudar e vai transformar a vida das pessoas, certo? E um programa de mentoria é só o início de um processo. A gente precisa realmente trabalhar todo um processo de criação de conteúdo, a gente precisa trabalhar todo um processo de definição de públicos, todo um processo de solução de fato de cada um dos problemas que a pessoa precisa resolver para atingir o resultado esperado. Então, no nosso programa, né, a gente também tem toda uma estrutura para você atingir, né, os 9 passos, né, definir os 9 passos com clareza. Mas, por exemplo, aqui, para criar, né, o programa de mentoria, né, e aumentar o faturamento em 90 dias. Então, o primeiro passo é o quê? Criar o produto, definir as personas e criar a oferta. Depois, criar as iscas digitais, criar o funil, definir as métricas, criação de conteúdo, criação de anúncios e criação de remarketing. Então, é super importante você ter 9 passos. Por quê? Cada passo desse
é uma persona específica, é um processo de comunicação específico, é uma estrutura de conteúdo específico. Então, quando você tem clareza dos 9 passos, você tem a possibilidade de criar conteúdos infinitos e todo o conteúdo relacionado diretamente ao seu produto. Então, você consegue criar uma estrutura que dá contexto e ainda muito mais credibilidade para a sua estrutura, porque quando você for conversar, né, no seu processo de comunicação, no seu processo de venda, você tem uma estrutura que você pode mostrar. Olha, esse é o meu programa. Ele tem 9 passos, um passo a passo. Primeiro a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, depois a gente vai fazer aquilo outro, depois a gente vai fazer isso. Por quê? Por que ter toda uma estrutura dessa? Olha, no mercado digital, infelizmente não existe nenhum regulamento. As pessoas falam o que querem, fazem o que querem, da forma que querem. E a quantidade de pessoas que existem no mercado vendendo coisas que não geram resultado nenhum é tão grande que as pessoas estão difíceis, né? Não é fácil. Se você não tem a estrutura certa para gerar credibilidade, gerar autoridade, principalmente se você está começando, se você ainda não tem autoridade no mercado, esse é o caminho. Esse é o caminho. Demonstrando que você realmente é capaz de ajudar a transformar a vida das pessoas. E você não é só mais um do mercado com uma oferta irresistível, uma oferta super incrível, mas que de fato não tem uma estrutura, não pode gerar transformação na vida das pessoas. Eu mesmo, anos atrás, eu cheguei a pagar R$ 5.000 em mentoria e o mentor, blá, 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 blá. Hoje ele falava sobre isso, amanhã ele falava sobre aquilo outro, sem uma ordem, sem um processo, sem uma estrutura. Eu não tô falando que eu não aprendi nada, mas não tinha uma transformação de fato envolvido naquilo. Era só mais do mesmo. E é isso que você não quer se você de fato busca um crescimento no mercado, se você realmente busca ter autoridade e principalmente transformar a vida das pessoas. Porque é super importante você entender o seguinte, que quanto mais vidas você transforma dentro do mercado digital, né, com programas de mentoria, quanto mais vidas você transforma, maior é a sua transformação. Quanto mais você ajuda as pessoas a atingir a transformação que elas buscam, mais rápido você vai atingir a transformação que você busca. Isso é certo. E é por isso que você precisa ter algo extremamente estruturado. E eu estou reforçando isso porque muitas pessoas, né, hoje vendem, divulgam que você não precisa criar um produto, não precisa ter uma definição clara. Baseado no que você sente das pessoas, você vai criando o seu programa de mentoria. Olha, quem vende isso não faz isso. E se faz isso, não tem resultado por muito tempo. Em casos muito específicos, isso funciona. Principalmente se você for fazer um a um. Um a um. Se o seu objetivo é criar um programa de mentoria para atender pessoas individualmente, faz sentido. Agora, se você quer criar um sistema de mentorias alavancado para aumentar o seu faturamento, para te proporcionar liberdade financeira, você precisa de ter uma estrutura, você precisa ter um processo. Que as pessoas, aquele grupo de pessoas, estão nessa situação e desejam chegar nessa transformação e você tem o passo a passo definido para as pessoas atingirem aquela transformação que elas desejam. Então, de novo, se o seu objetivo é criar um programa de mentoria alavancado que pode proporcionar a você a transformação financeira, a transformação de vida das pessoas em grupo, você precisa ter um programa estruturado. Não caia na lábia dessa turma que fala, não, você não precisa ter um programa. De acordo com o que você vai conversando com eles, vai fazendo atendimento,
você vai adaptando. Não é que você não adapta, você adapta, obviamente você adapta, mas você tem que ter um passo a passo, você tem que ter uma estrutura. E eu não estou dizendo aqui que você vai sair gravando toda a sua mentoria, vai criar toda a mentoria antes de começar a vender. Não faça isso. Não faça isso. A gente mostra exatamente como que você faz no nosso programa, né? E a gente vai chegar lá nessas aulas. Mas não crie a sua mentoria antes de ter todo um processo de validação, tá? E a gente explica exatamente como, no momento certo, que você vai fazer isso. Então, não saia criando o seu programa de mentoria, gravando aulas, editando aulas, subindo aula para a plataforma de entrega, né? Não faça isso, mas você tem que ter estrutura. Quais são os 9 passos? Quais são os passos que as pessoas têm que fazer para chegar nessa grande transformação? Num primeiro momento, isso pode parecer assim assustador, mas não se preocupa porque nós vamos te ajudar exatamente a chegar nos seus 9 passos, tá? Nós vamos ajudar você a ter clareza absoluta em como que você define com extrema clareza os 9 passos de transformação que você pode gerar, que você pode proporcionar durante, né, com o seu programa de mentoria. Então, voltando aqui, o segundo passo seria criar a estrutura do programa. E reforço, não saia gravando aulas antes de validar essa estrutura. Calma que nas aulas futuras nós vamos mostrar exatamente como que você vai fazer isso, tá? Então, uma vez que você definiu a sua estrutura, você precisa definir o público. O público. E existe, né, de novo, uma grande diferença quando a gente está desenhando, né, essa estrutura de mentoria. Por quê? Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas definem um público e para esse público eles definem quais são, né, as soluções que eles podem desenvolver, né, criar para esse público. Nós já trabalhamos de uma forma um pouco mais diferente. Nós trabalhamos baseado na transformação e a partir da transformação nós desenvolvemos os públicos. Então, assim é como a maioria das pessoas define. Elas definem um público, uma persona, e a partir disso ela define soluções para essa persona. Nós trabalhamos diferente. Nós trabalhamos definindo a transformação e para cada transformação nós definimos uma persona. Você lembra que eu falei aqui dos 9 passos? Você lembra que eu falei dos 9 passos? Deixa eu voltar aqui em cima. Pronto, você definiu aqui os seus 9 passos. Cada passo, você tem uma persona, um público específico. Por quê? Aqui você vai ter um público que está interessado apenas na criação do produto. E aqui você pode ter um outro público que está interessado apenas em fazer o remarketing. E às vezes a pessoa que quer fazer o remarketing aqui, ela acha, isso é o que acontece na maioria das vezes, ela acha que ela só precisa do remarketing. Mas na verdade, quando ela vê toda a estrutura, ela fala, nossa, eu não preciso só de remarketing, eu preciso disso tudo. Agora, quando você define apenas um público para todas as soluções, você não consegue criar um sistema de comunicação, de marketing, de anúncios efetivo. E a sua limitação de público se torna muito maior. E é por isso que a gente foca na criação de quê? 9 passos, 9 etapas. E cada etapa a gente define um público específico para cada uma dessas etapas. Porque com isso, durante o processo de divulgação, durante o processo de comunicação, de criação de conteúdo, eu vou falar com essa pessoa aqui, ó. Eu vou falar especificamente com a pessoa que está buscando remarketing. E aí, quando ela entra no meu funil, eu mostro para ela que, na verdade, ela precisa de muito mais. Ela precisa da estrutura toda. E na maioria das vezes ela realmente precisa da estrutura toda. Porque o que acontece? As pessoas, né, e inclusive, assim,
os gurus do marketing digital, eles falam, você tem que fazer anúncio, você tem que criar uma oferta. Mas muitas das vezes eles não falam a base, eles não mostram todo o processo. E aí as pessoas vêm achando que elas precisam, por exemplo, de remarketing, que é a última etapa. Mas quando elas chegam lá e elas veem que, na verdade, elas não precisam só do remarketing, elas precisam de todo o processo. E isso acontece com a maioria das grandes transformações. Nós te mostramos depois como que você vai definir o que é quente, né? Quais são os tópicos quentes e os tópicos frios. Para quê? Para você focar principalmente nos tópicos quentes. Então, definir essa estrutura é super importante para que você possa definir públicos específicos para cada uma das soluções. Então, com isso, você vai conseguir definir toda uma estrutura de comunicação segmentada por passo, né? Por pequenas transformações da sua grande transformação, certo? Então, nós temos toda uma estrutura, né, que nós vamos ainda chegar nesse processo com você para te mostrar como criar, né, como definir exatamente todos os públicos, definir cada uma das suas personas e definir toda a estrutura de comunicação que você pode implementar para cada uma das suas personas para que você possa atingir muito mais resultados, né? Então, aqui é definir o público e dentro do público você vai definir, no caso, 10 personas. E nós te mostramos exatamente como que você vai fazer isso. E aqui nós vamos definir para cada uma das personas os 3 principais problemas, os 3 principais dores, os 3 principais obstáculos, os 3 principais desejos, enfim. Nós mostramos você como que você vai criar toda uma estrutura de comunicação baseada em cada um dos passos do seu programa. Então nós vamos te mostrar exatamente como que você vai definir toda a estrutura de comunicação baseado em cada um dos seus passos. Então, se você, né, quer criar um programa de mentoria de fato, esse é o processo. Primeiro passo, definir a grande transformação. Uma vez que você definiu a sua grande transformação, você vai criar a estrutura, né? Quais são os passos, quais são os 9 passos para que a pessoa consiga sair da situação atual e atingir a grande transformação que você se propõe, né? Que você está se propondo. E todo mundo, gente, todo mundo tem algo, tem algum conhecimento, domina alguma técnica que é capaz de criar um programa de mentoria nessa estrutura. A única coisa que você precisa fazer é uma lista de todas as grandes transformações, de todas as transformações que você pode gerar nas pessoas, não importa o tamanho. E a partir disso, definir a principal transformação e fazer a estruturação do seu programa de mentoria, criando os 9 passos para a pessoa chegar na transformação que você pode ajudar ela a atingir. E uma vez que você fez isso, você define, né, uma persona para cada um desses passos. E com isso, você tem não apenas o seu programa de mentoria criado, mas você já tem uma ideia clara dos principais problemas, dores, obstáculos e desejos de cada uma das personas que compõem o público do seu produto. Então, uma vez que você fez isso, nessa aula nós não vamos entrar nisso, mas você está pronto para ir para as próximas etapas do seu programa de mentoria, né? No nosso programa de mentoria, por exemplo, que são 9 etapas, assim como nós ensinamos, nós só fazemos o que nós, ou melhor, nós só ensinamos o que nós fazemos, tá? Então aqui, por exemplo, ó, você já tem essas 2 partes definidas. Então você já tem o produto,
né? Você já definiu a sua grande transformação, você já criou a sua estrutura do produto, então você já tem um produto desenhado, depois você já definiu as suas personas, né? As personas do seu produto, uma persona para cada etapa. Quando você chega nesse processo, então nós podemos avançar, né, em ofertas de alta conversão, onde nós vamos criar baseado nas 3 dores, baseado nos 3 problemas, baseado nos 3 obstáculos, nos 3 desejos, nós vamos criar uma oferta irresistível, né, uma oferta de alta conversão para cada um dos seus passos. Você percebe a capacidade de comunicação que você cria e a capacidade de ter grandes resultados com apenas um programa de mentoria nessa estrutura? Então nós criamos toda a estrutura de comunicação, toda a parte de comunicação de mensagem, de impacto, e nós temos toda uma estrutura para te ajudar a chegar exatamente na grande mensagem de impacto do seu programa. Nós temos toda uma estrutura muito bem definida, muito bem desenhada, para que você possa definir com clareza exatamente a mensagem que você deseja transmitir para as pessoas. A nossa estrutura de trabalho é uma estrutura de trabalho onde nós ajudamos de fato a você a avançar nesse processo, e nós te ajudamos a criar produtos onde você vai ajudar as pessoas também a avançar no processo, né? E não ficar só no blá blá blá. Nós vamos te mostrar exatamente como fazer isso. Então, uma vez que você tem a sua oferta, nós vamos entrar, né, no processo de criação de iscas digitais, onde nós vamos criar basicamente uma ou mais iscas digitais para cada uma das suas etapas. E uma vez que você definiu, então, as iscas digitais, nós vamos trabalhar na criação do funil de vendas. Qual que é o processo de vendas, né, que você vai implementar para vender as suas mentorias? E no nosso caso, nós trabalhamos, né, com funil M3, que é um funil extremamente estruturado, e é um funil criado para programas de mentoria. E é um funil que nós aplicamos na nossa estrutura de vendas para você conseguir clientes, principalmente clientes high ticket. E isso é um outro ponto que nós ainda não abordamos, é o seguinte: se você quer ter resultado com marketing digital, se você está começando agora, querendo começar com mentorias, existe no mercado alguns modelos de negócio. Então, existe, por exemplo, o modelo de agência que você vai fazer para as pessoas. Existe o sistema de treinamento e consultoria e também mentoria, que é 1 a 1, que é um modelo que é extremamente interessante financeiramente, mas você tem pouca capacidade de alavancagem. Ou seja, se você vai cobrar aqui, sei lá, R$ 3.000 por 1 hora de mentoria com uma pessoa, você vai receber R$ 3.000 por aquela hora de mentoria com uma pessoa, certo? Ou para aquele pacote individual de mentoria. Agora, o processo de consultoria e mentoria em grupo, que é o mais relevante, você tem uma alavancagem extremamente alta. E não comece com nada, com nenhum programa de mentoria, não comece com nenhum treinamento que não seja high ticket, que não tenha pelo menos o valor de R$ 3.000. Isso mesmo. Virgílio, mas eu estou começando agora, eu vou começar já com um produto de R$ 3.000? Sim, você vai começar com um produto de R$ 3.000 e eu te mostro o porquê. É basicamente o seguinte: a matemática não fecha. Se você pega, por exemplo, três funis, um funil, né, baseado em produto de ticket baixo, de até R$ 299, onde a maioria das pessoas querem começar. Ah, não, eu vou criar um produto aqui baratinho para mim testar o mercado, e se funcionar, depois eu crio um produto de ticket alto, né, de high ticket. E esse é o erro. E eu vou te mostrar matematicamente o porquê, tá? E depois nós temos o ticket médio, que vai até R$ 3.000. E depois nós temos o ticket alto, que é de R$ 3.000 para cima. Então, se você está começando a criar o seu programa de mentoria,
Não crie nada que custe menos de R$ 3.000, mesmo que você esteja começando agora. Você vai depois criar produtos de ticket baixo. Nós te mostramos exatamente como que você faz isso de uma forma extremamente estratégica. Mas a matemática não fecha. Nós pegamos aqui, por exemplo, 3 tickets, né? Os 3 tickets, nós temos produtos aqui com os 3 tickets, ticket baixo de 27, ticket baixo de 97, depois ticket médio de 497, depois ticket médio de 997, ticket de high ticket de 3.000, high ticket de R$ 5.000. Existe a regra do 1%, onde independente do valor do seu produto, a sua taxa de conversão vai girar entre 1 e 5%. Então, não importa o valor do seu produto, a sua taxa de conversão, normalmente, a sua taxa de conversão geral, vai girar em torno de 1 e 5%. E 5% se você for ninja, for muito ninja, e capaz assim de gerar muita conversão com um produto extremamente transformador por um preço independente do preço. Se o seu produto realmente for transformador, tiver uma série de provas sociais verdadeiras, transformações verdadeiras, talvez você consiga atingir 5%. Mas a maioria das pessoas ficam em torno de 2%, 3% quando é muito bom, certo? Então, uma vez que você sabe que a taxa de conversão é basicamente a mesma, independente do valor do seu produto, o que seria mais fácil? Vender um produto a 5.000 ou 50 produtos a R$ 100? É muito mais fácil vender 1 a 5 do que 50 a R$ 100, que daria os mesmos R$ 5.000. E, por exemplo, se você analisa, né, baseado nisso, a taxa de conversão necessária para você ficar no 0 a 0, com um produto de R$ 27, você deveria vender pelo menos 37 produtos com uma taxa de conversão de 25,9%, o que é praticamente impossível para a maioria das pessoas, tá? Agora, com um produto de high ticket de R$ 5.000, por exemplo, você só precisa ter uma taxa de conversão para ficar no 0 a 0 de 0,7%, o que é praticamente nada. É muito mais fácil, é muito mais eficiente trabalhar com produtos high ticket, porque você tem margem para poder brincar, né? Nesse exemplo, por exemplo, eu estou colocando R$ 1.000 de anúncios por mês, com um custo por lead de R$ 7, eu teria aqui uma margem bruta num produto de R$ 5.000, R$ 6.142,86, ou seja, excluindo já esse valor de R$ 1.000 por mês. Enquanto, por exemplo, com um produto de ticket baixo, com uma conversão de 2%, eu ficaria num prejuízo de R$ 922. Isso sem contar a taxa de pagamento de plataforma e outros custos, tá? Que só retiraria o investimento com relação a anúncios, tá? Esses R$ 1.000 de anúncio. Então, é mais que certo que a maioria das pessoas que começam com ticket baixo, sem ter uma estrutura high ticket, fecham no vermelho. Exceto se, Virgílio, eu já tenho aqui uma série de leads, as pessoas compram tudo que eu ofereço, eu já sou um influencer, eu já sou famoso. Daí não tem problema, você pode começar com o ticket do valor que você quiser, você pode começar com o ticket de 27, porque você vai vender e não tem problema. Agora, se você está começando do zero, não tem autoridade, as pessoas não te conhecem, comece com produto high ticket, tá? Comece com produto high ticket, porque você tem margem para trabalhar. E quando você tem margem para trabalhar, você não precisa ser o ninja nos anúncios, você não precisa ser o ninja de marketing digital, porque você tem margem de erro. Agora, quando você começa com um produto de 27, 97, 497, você não pode errar nada. Você não pode errar nada. Os anúncios têm que ser perfeitos, você tem que ser um ninja
de automação, você tem que fazer teste de tudo para encontrar aquilo que funciona perfeitamente. Então, essa é a grande sacada do negócio. É focar na criação de produtos high ticket, porque você tem a possibilidade de ter margem. E com margem você tem mais chance para erro e maior possibilidade de ter mais e melhores resultados. Então, uma vez que você define o seu funil, nós trabalhamos a criação de métricas. Nós definimos as métricas que você precisa atingir, ou que você deveria estar atingindo em cada uma das etapas do seu funil. Porque o que acontece hoje no mercado? As pessoas não têm um funil claro definido, as pessoas não têm um processo realmente definido e com isso elas ficam totalmente perdidas. E nós te ajudamos a definir as métricas de cada uma das etapas do seu funil que você precisa atingir. Qual que é a taxa de conversão, qual que é o click-through rate, né, o CTR, qual é o connection rate. Então nós te mostramos, né, exatamente como calcular e qual é a média que você deveria estar atingindo em cada etapa do seu funil para que você feche no positivo com uma margem considerável. E se por qualquer motivo você não está tendo resultado, você sabe exatamente aonde que você tem que mudar. E o que acontece hoje? A pessoa não está vendendo, não está tendo resultado. O que ela faz? Ela muda o anúncio. Mas às vezes não é um anúncio, às vezes é a página de captura. Às vezes é a página de oferta, né, que é a página de autoridade e convite que a gente chama, né? Então nós te mostramos exatamente como que você vai criar na prática o seu funil de vendas, tá? E depois que você definiu o funil de vendas e todas as métricas, nós vamos trabalhar a criação de conteúdos de forma infinita, porque uma vez que você cria essa estrutura, você tem a capacidade de criar conteúdos infinitos para cada uma das etapas e nós te mostramos exatamente como fazer isso e nós vamos chegar lá no decorrer, né, das nossas aulas, das nossas sessões de mentoria. E depois nós vamos avançar em tráfego pago. Qual é a estratégia certa de fazer anúncio para produtos high ticket para atingir cada uma das suas personas que você definiu no seu programa de mentoria. E por fim, nós trabalhamos a criação de remarketing. Como que você vai fazer remarketing de forma que as pessoas vão sentir que você já é uma autoridade no mercado, mesmo que você esteja começando agora. Então essa é a estrutura. Criar o seu programa de mentoria é apenas o início de um processo e um processo extremamente estruturado que nós podemos e vamos te ajudar etapa por etapa a chegar nesse processo de ter o faturamento que você deseja com um programa de mentoria que realmente é capaz de transformar a vida das pessoas, e quanto mais vidas você transformar, maior será a sua transformação em todos os sentidos e principalmente financeira, se você foca na criação de produtos high ticket, assim como nós ensinamos no programa Avança.